Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo de estudo bíblico, nossa jornada Unir Versos, que tem por objetivo te dar ferramentas para entender melhor a sua Bíblia. Nós estamos no terceiro módulo do nosso estudo sobre a Bíblia, e nesse terceiro módulo nós abordaremos o tema Novo Testamento. Para você que vem já da nossa jornada, nós estudamos sobre a composição da Bíblia, sobre o cânon sagrado da Bíblia, sobre os autores, em que tempo a Bíblia foi escrita, como ela foi composta. Nós estudamos no último módulo sobre o Antigo Testamento, como o Antigo Testamento é dividido, qual foi a formação desse Antigo Testamento, a autoria desse Antigo Testamento, a teologia desse Antigo Testamento, e agora faremos o mesmo nesse terceiro módulo com o assunto Novo Testamento. Você que vem do YouTube, seja muito bem-vindo. Nós vamos disponibilizar essa aula gratuitamente para que você conheça um pouco mais a nossa dinâmica de estudo e de trabalho aqui na nossa jornada Universos. Então, hoje nós vamos estudar sobre os evangelhos. Vamos falar um pouco sobre os evangelhos de uma forma geral e, em seguida, vamos adentrar no assunto evangelhos sinóticos. Você já ouviu falar desse termo? Bom, os primeiros 4 livros encontrados no Novo Testamento pertencem a uma única classe de escritos ou gênero literário que a gente chama de evangelho. É nos evangelhos que a gente aprende sobre os detalhes da vida de Jesus, dos seus ensinamentos, seus sermões. A gente aprende sobre como foram os detalhes da sua morte, da sua ressurreição e assim por diante. Se alguém procura saber a respeito da vida de Jesus, a gente até encontra em outras literaturas do Novo Testamento. A gente encontra sim em Atos, a gente encontra sim nas epístolas pastorais, no livro de Apocalipse, a gente encontra, mas certamente com mais detalhes que os evangelhos a gente não tem. Não tem nenhum outro livro da Bíblia que traz tantos detalhes sobre a vida física, a vida material de Jesus, né? A palavra evangelho deriva do grego, ela é formada de 2 palavras gregas, a palavra eu, que significa boa, e a palavra angelia ou angelion, que significa mensagem. Então a gente pode definir que evangelho significa boa mensagem, boas novas ou boa notícia. Esse termo era utilizado na época, o termo boas novas, evangelho, geralmente pelos mensageiros que vinham do Império Romano, vinham de Roma, né, com alguma mensagem imperial para as províncias que Roma dominava. Então, se você fizesse parte de uma província, Galileia, por exemplo, dominada por Roma, quando um mensageiro chegava na aldeia da Galileia, ele chegava dizendo: Evangelho, Evangelho, ou seja, boas novas, boas novas. Que notícias eram essas? Notícias do imperador, ou notícias sobre a política romana, ou algum evento que tivesse acontecido em Roma que precisava ser notificado em todas as províncias, né. O termo, então, que eles usavam era justamente esse, evangelho, boas novas. É sempre bom a gente deixar claro que os evangelhos não se propõem a serem uma biografia sobre a vida de Jesus. Isso porque o intuito principal dos evangelhos não é exaurir o assunto, detalhes da vida de Jesus, assim como uma biografia costuma fazer. Por exemplo, se você estudar a biografia de Tim Keller, que para mim foi um dos maiores ícones do cristianismo moderno, você vai encontrar os detalhes da vida de Tim Keller, onde ele nasceu, o que ele fez, qual faculdade ele se formou, com quem ele casou. Isso se chama biografia, a tentativa de exaurir o assunto sobre uma personalidade. Equivocadamente, algumas pessoas usam o nome de biografia ao se referirem ao evangelho. Eles não são uma biografia. Não era o intuito dos autores esgotarem os detalhes da vida de Jesus. O intuito principal dos autores era deixar clara a mensagem das boas novas pregada por Jesus, de que Jesus
estava prestes a inaugurar um novo reino, trazendo uma mensagem desse reino, e isso era a boa notícia. Então a gente não pode tentar, a gente pode tentar, na verdade, encontrar nos evangelhos alguns detalhes que são um pouco obscuros da vida de Jesus e não encontrar respostas. O que Jesus fez na infância? Por que Jesus foi carpinteiro? Não, a gente não deve usar o evangelho para suprir a nossa expectativa biográfica. Os evangelhos não servem para isso. Os evangelhos servem para deixar claro que Jesus é o mensageiro de Deus, trazendo uma nova mensagem e trazendo um reino que começa com ele, presencialmente, materialmente. Bom, parece óbvio, mas a gente precisa dizer: Jesus não escreveu nenhum evangelho e deixou apenas um evangelho. Por mais que a gente tenha 4 evangelhos, são 4 perspectivas de uma mesma vida, de um único evangelho. Então Jesus viveu o evangelho, pregou o evangelho, deixou os seus ensinamentos e posteriormente os discípulos, para ser mais preciso, Marcos primeiro, né? A ordem cronológica é essa. Primeiro Marcos, depois Mateus, Lucas e João escreveram as suas perspectivas dessa única vida, desse único evangelho. É bom dizer isso, eu sei que parece óbvio, mas Jesus não escreveu nenhum evangelho. Ele apenas viveu a sua vida, a sua única vida, o seu único evangelho, e posteriormente essa vivência, esse testemunho foi registrado pelos seus discípulos. Bom, gente, essa fase da pregação dos primeiros 30 ou 40 anos após a vida de Jesus, né, depois que ele vai assunto aos céus, a gente chama de tradição oral. Os apóstolos pregavam sem livro, eles não tinham o Novo Testamento, né? Havia apenas um único testamento, que era o Taná, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, e eles usavam com frequência. Testemunhavam o evangelho usando o Antigo Testamento. Isso é muito legal. Mas eles também pregavam com base no testemunho das testemunhas oculares. Então não havia livros, não havia uma confecção documental a respeito desse evangelho vivido e pregado por Jesus. O que eles usavam era o testemunho daqueles que presenciaram essa pregação, esse testemunho de Jesus. Não havia tanta expectativa no coração deles de fabricar um documento por alguns motivos. Primeiro motivo é que eles tinham no coração deles uma expectativa de que Jesus voltaria em pouquíssimo tempo. Então, para eles, era como se fosse assim: nem vai dar tempo de escrever. Jesus em breve está para chegar. Então vamos lá, vamos viver o que ele ensinou a partir do testemunho dos apóstolos e assim vai. Só que com o passar do tempo, a igreja começou a ser perseguida, essa expectativa de que Jesus voltaria em breve começou a ser mudada. Eles começaram a entender o seu papel na rota da fundação da igreja cristã, percebendo então a perseguição da igreja, a morte de alguns cristãos, de alguns apóstolos, eles começam a se apressar para registrar aquilo que aconteceu com essas testemunhas que ainda estavam vivas. Então, eles começam a se apressar nesse período de 30 a 40 anos depois da assunção de Jesus para escrever, então, esses testemunhos que nós hoje chamamos de evangelho. Esses primeiros documentos da história da igreja, eles começaram a ser confeccionados lá para o ano 45 depois de Cristo. Olha que interessante, a igreja ficou de 30 a 45 anos sem documentos apostólicos, vivendo apenas com base no testemunho dos discípulos. Lá no ano 45, eles começam a redigir os primeiros documentos, né? E por aproximadamente 45 anos, a igreja dependeu exclusivamente da tradição oral. Eles não tinham nada confeccionado, a não ser, obviamente, como eu já disse, o Antigo Testamento, e sim, eles usavam muito esse testamento para a pregação do evangelho também. Tendo alicerçado esse conceito do que é o evangelho, do que são os evangelhos,
a gente vai adentrar um pouco agora nos evangelhos sinóticos. Você já ouviu esse termo, sinótico? Bom, palavra sinótico vem da língua grega, que também é a junção de duas palavras, né? Assim como evangelho é a junção de duas palavras, o termo sinótico também. Sim significa mesma ou parecido, e óptico, olhar. Daí vem a palavra ótica, né? Então, sinótico significa sobre o mesmo olhar, sobre o mesmo prisma. Os três primeiros evangelhos, eles são chamados assim, sinóticos, porque eles têm muitos elementos em comum. Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida. Então, os três têm mais ou menos a mesma estrutura, a mesma ótica, o mesmo olhar, o mesmo prisma. Tem histórias que se repetem, né, nos três evangelhos, embora nem sempre eles contem sobre os mesmos eventos e sobre os mesmos detalhes. Um exemplo: às vezes, um evangelho conta sobre um determinado fato e um outro evangelho sinótico, sobre o mesmo fato, acrescenta um conteúdo ausente do outro evangelho. A gente também percebe que, por vezes, um evangelho sinótico tem um pouco mais de detalhe que o outro. Não significa que eles estão falando sobre um fato que não aconteceu. É apenas a questão de um autor dar mais detalhe e outro não. Então, muitas vezes, essas informações nos ajudam a entender a história contada pelo outro evangelho com a história faltante. Então, para que você entenda melhor, né? Os três evangelhos sinóticos confirmam e complementam a história de Jesus e do evangelho como um todo. Então, por exemplo, a gente vê lá no evangelho de Mateus detalhes sobre a infância de Jesus. Já em Marcos não tem nada, nada sobre a infância de Jesus. Já Lucas fala sobre a infância. Mateus fala do batismo, Marcos também e Lucas também. Mateus fala da tentação, Marcos e Lucas também. O paralítico aparece lá no capítulo 9 de Mateus, no de Marcos, no capítulo 2, e no de Lucas, no capítulo 5. Então você percebe também, você vai perceber lendo os três evangelhos, que eles não têm uma ordem específica, cronológica. Sobre a profissão de Jesus, tem nos três. Sobre a parábola do rico, né? No capítulo 19 de Mateus aparece, lá em Marcos é no capítulo 10 e no de Lucas é capítulo 18. Enfim, existem outros exemplos, né? Eu não vou me ater a esses exemplos, senão a aula fica um pouco grande, né? Talvez ela fique um pouco grande. Mas a questão então é essa: cada evangelista apresenta uma face de um evento específico, sendo que cada evangelista vai ressaltar uma perspectiva diferente, por mais que eles tenham uma mesma estrutura. E, num geral, eles sempre vão se complementar. Por isso é importante a gente ler os três evangelhos de um jeito bem sincronizado. A gente vai complementar muito a narrativa bíblica. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses três evangelhos, começando não em ordem cronológica, porque eu disse, né, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Mas a gente vai começar segundo a classificação da nossa Bíblia com o evangelho de Mateus. Mateus foi o publicano, filho de Alfeu, também conhecido como Levi. Ele está lá coletando imposto, amarradão, praticando a sua profissão. Do nada, lá em Mateus 9, né, Jesus aparece e chama ele para ser um dos discípulos. A tradição afirma que Mateus, logo depois da, da diáspora dos cristãos, né, depois dos eventos iniciais ali da igreja, é bem provável que ele tenha ido para Mesopotâmia e também para a África. Provavelmente ele escreveu o seu evangelho lá. Segundo John Fox, que é um personagem muito importante da história da igreja, ele foi assassinado com uma alabarda na cidade de Nadaba, na Etiópia, no ano 60 depois de Cristo. Ao contrário de outros textos do Novo Testamento, que são escritos em grego, né? Todo o Novo Testamento é escrito em grego. É possível, bem possível, que o Evangelho de Mateus tenha sido redigido primitivamente em aramaico e depois traduzido para o grego a fim de alcançar os judeus de fala grega e também os gentios, né? Então, de
todos os documentos do Novo Testamento, todos eles são escritos em grego, mas provavelmente o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em aramaico. Ele foi escrito bem provavelmente do ano 50 ao 60 e, como eu já disse, né, o local ainda é impreciso, a gente não sabe exatamente onde Mateus redigiu o seu evangelho, mas alguns chutam que foi em Antioquia da Síria. O propósito de Mateus é muito claro. A gente percebe aqui nesses itens do slide que ele usa 18 vezes a expressão para que se cumpra o que foi dito. Por que isso? Entende-se que o objetivo do evangelista Mateus é escrever um documento para os judeus. Então ele deixa muito claro na sua carta que Jesus é o Messias prometido. A gente vê logo no capítulo 1 a genealogia escrita ali por Mateus, porque para os judeus é muito importante saber a ascendência desse tal Jesus. Será que ele é mesmo o Messias? Então Mateus, ele dedica um capítulo à genealogia. Mateus também menciona muito o termo reino de Deus. 55 vezes ele enfatiza Jesus como rei, como alguém que está trazendo um reino. E o ensino de Jesus é enfatizado por Mateus como aquele que traz complemento da Torá, da lei de Moisés. Isso para os judeus também é muito importante. Mateus deixa claro aqui que Jesus não veio abonar a Torá, Jesus não veio quebrar as leis, ele não veio contradizer a lei, mas veio completar, veio dar o verdadeiro sentido da lei. Esse é o evangelho de Mateus, provavelmente então direcionado, focado no público judaico. A gente percebe isso pela sua forma de escrever, pelos detalhes do seu livro. Agora a gente vai falar um pouco sobre o evangelista Marcos. É muito interessante que existe muito debate a respeito de quem foi Marcos. Eu acabei de dizer para vocês que não existe eh, todos os autores do Novo Testamento foram judeus, com exceção de Lucas. Lucas foi um grego. Mas e Marcos? Porque Marcos é um nome grego, ou um nome romano, melhor dizendo, né? Ele também tinha na Grécia, mas ele era tipicamente romano. Marcos é um nome tipicamente romano. Por quê? Será que Marcos então foi um gentil, foi um romano que escreveu o Evangelho? João Marcos, sobrinho de Barnabé, discípulo de Pedro, de quem ouviu as narrativas. Esse foi o autor Marcos. João era o seu nome hebreu, gente. Marcos é o seu nome latino, então é provável que ele tenha vindo de uma família com essa mistura. João, então, seu nome hebreu, judeu, né? E Marcos, o seu nome latino. Marcos viajou para Antioquia na companhia do seu tio, Barnabé. A gente encontra isso, inclusive, lá em Colossenses capítulo 4. Marcos também anda com Paulo numa viagem missionária, a gente encontra isso em Atos capítulo 12. Ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Olha que notícia importante, gente. Ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele fazia parte do maior grupo, né, do grupo dos apóstolos, né, do grupo dos discípulos, dos primeiros discípulos. Marcos andou aos pés de Pedro. Então a gente considera o evangelho de Marcos um evangelho pedrino, porque os detalhes históricos sobre a vida de Jesus, bem provavelmente, foram relatados por Pedro. Ele se tornou um discípulo de Pedro. A gente vê isso lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 13. Ele ouve de Pedro as narrativas sobre a vida de Jesus e com a ajuda, com o auxílio de Pedro, ele registra o seu evangelho, datado ali em 50 a 60 depois de Cristo. Bom, o local que Marcos escreveu o seu evangelho é quase unânime a ideia de que ele escreveu em Roma. Bem provavelmente ele tenha escrito em Roma. E o evangelho de Marcos, ele parece ser direcionado aos crentes justamente de Roma, particularmente os romanos e também os gentios de uma maneira geral, né? A maneira como Marcos escreve o seu evangelho é uma maneira muito particular. Ele tem uma pegada muito pastoral na sua maneira de conduzir os relatos.
ele usa, alguns termos, como o termo servo sofredor, ele usa muito o termo fidelidade, como Jesus foi fiel a Deus, ao Pai, né. Então é bem provável que nesse texto de Marcos, ele esteja querendo demonstrar um Jesus servo para os romanos que valorizavam muito o serviço. Os romanos valorizavam demais o serviço, a fidelidade a Roma, a fidelidade a César. Por isso, Marcos busca usar termos que mostrem que Jesus Cristo foi fiel ao Pai, fiel ao reino de Deus, foi um servo sofredor e assim por diante. Ah, Marcos também traz a figura de Jesus como um servo humilde. Então, olha a linguagem de serviço. Serviço aparece muito aqui nos textos de Marcos. E que não importa as provações de Jesus, ele permaneceu fiel, ele permaneceu fidedigno ao Pai, com uma vida de humildade, serviço e assim por diante. Agora, a gente vai falar do último evangelista, que é o evangelista Lucas. Vamos falar um pouco sobre o evangelista Lucas. Existem muitas curiosidades sobre ele. Lucas foi o mesmo autor tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos dos Apóstolos. É muito importante a gente dizer que o livro de Atos ele tem uma linguagem muito erudita e uma linguagem muito parecida com a de um advogado da época. A gente vê logo no início do texto lá de Atos que ele está escrevendo uma carta a Teófilo, excelentíssimo Teófilo, alguém de importância, provavelmente. E na linguagem de Atos, nos parece, né, que Lucas está fazendo uma defesa do movimento cristão. Ele está explicando o cristianismo para Teófilo, mas também fazendo uma defesa do cristianismo. Então, muita gente acredita que Lucas, embora também tenha sido médico, ele é mencionado como médico amado, companheiro de Paulo, né? Ele era grego, era gentil. É bem provável que ele também tenha sido um advogado. Bom, ele escreve esses 2 volumes, né, Lucas e Atos. O livro de Lucas se refere ao ministério de Jesus. Ele não foi um discípulo também ocular, não caminhou com Jesus, mas ele aprende sobre os registros de Jesus aos pés de Paulo. Então, se Marcos foi um evangelista pedrino, Lucas foi um evangelista paulino. Ele aprende sobre Jesus com Paulo. Ele é considerado o primeiro historiador da igreja, o único escritor de um relato histórico da igreja, que é o livro de Atos. Provavelmente também ali no ano 70 depois de Cristo foi a sua composição, e o lugar onde ele escreveu o evangelho também, certo, não existe um consenso. Muita gente acha, né, que Antioquia é o lugar possível para a escrita desse livro. E o Lucas, ele, do contrário de Mateus e parecido com Marcos, ele buscou apresentar Jesus como um homem perfeito, como um homem divino perfeito. E aí você pensa, os gregos, eles valorizavam muito homens divinos. A gente vê o panteão grego recheado de deuses barra homens. Então, como historiador e como alguém muito erudito, Lucas procurou apresentar Jesus como o homem perfeito, o Deus encarnado que andou entre nós, o verdadeiro homem-deus, né? Em outras palavras, é provável que Lucas esteja fazendo esse apelo por causa da mitologia grega, por causa do conceito grego. E eles valorizavam demais as feituras dos homens, né? O trabalho braçal do homem, o estereótipo do homem era muito valorizado pelos gregos. E Lucas, de um jeito estratégico, apresenta Jesus dessa maneira. Então, como médico, ele tem uma linguagem mais erudita, provavelmente, como ele também foi advogado, ele deixa isso claro no seu texto, um texto muito bem organizado, muito bem defendido. É um texto realmente excelente da parte de Lucas, diferente dos outros evangelhos. A gente considera Lucas, no sentido literário, como alguém
que tem uma escrita mais rebuscada. E essa carta foi escrita em grego, né, bem como os demais livros do Novo Testamento, assim como a gente já disse. E esse foi o exemplo de Lucas. Bom, fazendo então um resumo da nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre os evangelhos sinóticos. Primeiro aprendemos sobre o termo evangelho, que vem do grego eu, que significa boa, e do termo angelion, que significa mensagem, boa nova ou boa notícia. Falamos sobre o que é o evangelho sinótico, né? Falamos sobre a tradição oral dos primeiros 30, 40 anos da igreja. Falamos sobre o que representa os evangelhos sinóticos. E para a gente finalizar aqui, eu queria dar um exemplo importante para que você entenda melhor os evangelhos sinóticos. Se você for num estádio de futebol ver o seu time do coração com mais 3 amigos, chegando lá o seu time vence e ao final, num bate-papo com os amigos, vocês começam a conversar sobre como foi essa partida. Mesmo a gente vendo um único jogo de futebol, nós teremos 4 perspectivas diferentes a respeito daquele jogo. Então, se eu vi o meu time ganhar, eu sou o Fluminense, sou tricolor. Vamos supor que o Fluminense ganhou do Flamengo, 4-0. E eu tô lá batendo um papo com mais 3 amigos. Cada um vai representar uma perspectiva diferente do jogo. Talvez eu enfatize a defesa do meu goleiro. Caramba, pra mim o resumo do jogo foi aquela defesa aos 45 do segundo tempo. Se bem que se estava ganhando de 4-0 não interfere muito a defesa, né. Mas enfim, só para que você entenda. Aí o outro vai enfatizar o chute ou o gol, o outro vai enfatizar o comportamento do técnico. A gente está falando de prismas diferentes, perspectivas diferentes, mas estamos falando de um único evento. Os evangelhos sinóticos representam um único evento, um único evangelho sendo percebido três pessoas diferentes e cada um relatando segundo a sua perspectiva. Isso é os evangelhos sinóticos. Espero que vocês tenham entendido. Para mais conteúdos como esse, é só acompanhar as nossas redes sociais e dar continuidade na nossa jornada Universos. Foi um grande prazer ter cada um de vocês aqui.